Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Cláudio Braga, diretor financeiro, e o Sr. Daniel Brasil Alves, gerente executivo de marketing e comunicação corporativa. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Cláudio, pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo com vocês aqui. As informações já se tornaram públicas ontem, eu acredito que a maior parte de vocês já conseguiu ler. Foi um ano de sucesso, mais um ano de sucesso de forma geral. Tivemos aí efeitos positivos e negativos que a gente vai discorrer na apresentação, abordando um pouco o efeito das tarifas dos Estados Unidos, todo o impacto que a gente teve em função das aquisições e a performance de mercado e operacional de forma geral. A nossa agenda, ela segue igual à agenda dos trimestres anteriores, então a gente tem aí alguns destaques, onde eu e o Daniel Brasil aí dividimos aí os comentários. O Daniel depois entrará com uma visão geral do mercado, e também um pouco sobre o desempenho das receitas. Volta a palavra aí para mim, para a gente discorrer um pouquinho sobre a síntese dos resultados de gestão financeira, e depois, no final, na conclusão, a gente abre aí para perguntas e respostas. Bom, como nos semestres anteriores aí sou eu e o Daniel Brasil, aí coordenando a apresentação, fica para registro de quem depois verifica isso em futuras apresentações. Destaques da minha parte: a gente fechou o ano com faturamento líquido de 5,4 bilhões de reais. Esse 5,4, o Daniel vai discorrer um pouco mais de detalhe. Ele já inclui aqui um ano cheio das aquisições de compressores e Thermal Indústria. A aquisição que a gente fez minoritária da Arco não integra o faturamento, segue ainda como investimento. A gente também, no slide a seguir, aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse movimento também. Fechamos o ano com um lucro bruto de 27%, uma margem EBITDA de 17% e EBITDA de 19,3%. JCP, aqui engloba tanto o JCP que foi aprovado na reunião do Conselho de novembro e já pago aos acionistas aí em dezembro, e mais a diferença do JCP que foi deliberado sobre o resultado do último trimestre, a ser pago agora junto do remanescente de dividendos em maio. Falando ainda um pouco do JCP, talvez tenha chamado a atenção de alguns de vocês a diferença que a gente teve na linha de imposto de renda e contribuição social do último trimestre, basicamente aí gerada exatamente pelo JCP do último trimestre. Passo a palavra agora, Daniel. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na videoconferência de resultados da MAHLE Metal Leve do quarto trimestre de 2025 e o ano cheio de 2025. Começando aqui o primeiro destaque pelo MOVE, o governo brasileiro lançou o programa MOVE Brasil com 10 bilhões de investimento em créditos para estimular as vendas de caminhões até maio de 26. Até o momento, 5 bilhões de reais já foram utilizados nesse programa.
Ele foi muito benéfico no sentido de estancar a queda. Então, se a gente olhar o ano passado, o segundo semestre, e principalmente ali no Q4, uma queda bem significativa no mercado de pesados, no mercado de caminhões, e o programa ele veio para contribuir. Nós já percebemos esse aumento nas demandas, tanto de veículos pesados e também na receita da MAHLE em relação a esse segmento. Esse programa, inclusive, ele pode ser utilizado como base futura para um programa de renovação de frota. A gente sempre discutiu isso aqui no mercado brasileiro e, eventualmente, pode ser que isso se postergue, ou seja, utilizando como base aí para auxílio nesse mercado. O segundo destaque, a Suprema Corte Americana julgou como inconstitucional, em 20 de fevereiro, a cobrança das tarifas recíprocas. E em 24 de fevereiro, o Trump estipulou uma nova tarifa de 10% com base na seção 122. Como o Cláudio comentou, nós temos aqui os clientes e nós temos mais de 95% desses clientes que nós exportamos e que tem esse efeito com acordos. A gente tem um time para recebimento desse valor, mas essa compensação ela foi negociada durante o ano de 2025 e mais de 95% dos clientes nós chegamos num acordo para compensação desses valores. O terceiro destaque são as regras de eficiência energética do programa Mover, que foram publicadas com meta de emissão de CO2 no conceito do poço à roda, e os incentivos fiscais para as montadoras serão baseadas nas emissões dos veículos vendidos entre outubro de 26 e setembro de 2027. Então, isso pode ter um desconto adicional de IPI de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais, dependendo do que a montadora atingir individualmente nos veículos, se ela tiver uma melhora de 6% ou 12%, respectivamente, para ter esse benefício adicional no IPI. O próximo destaque é o acordo Europa-Mercosul, que está em revisão jurídica pelo Parlamento Europeu. Está prevista a aplicação provisória com previsão para maio de 2026. Aqui no Brasil, ele já foi aprovado pelo Senado em 4 de março. Hoje teremos uma sessão solene do Congresso para aprovação do Congresso Nacional e, posteriormente, para ratificação do presidente. Então, muito provavelmente, em maio de 2026, o acordo ele deve já entrar em curso. Tem regras com relação à parte de autopeças e também a parte de veículos, então esse movimento vai ser gradual e a companhia está acompanhando tanto as oportunidades quanto os riscos para poder mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades que são geradas com esse acordo entre a Europa e o Mercosul. O último destaque é a Toyota, que anunciou a criação de um centro de pesquisa para biocombustíveis no Brasil. Esse centro é em Sorocaba, e ele vai estar ali principalmente na parte de etanol, nos veículos híbridos a etanol, e também na parte de biometano e hidrogênio renovável. Então, como vocês sabem, a MAHLE aqui globalmente definiu o Tech Center aqui de Jundiaí como o centro global de biomobilidade aqui da região, e também sendo global esse centro de Global Biomobility aqui do Tech Center de Jundiaí. Próximo slide, por favor. Bom, entrando agora na visão geral do mercado, na parte de vendas e produção de Brasil e Argentina, e também na produção América do Norte e Europa. Nós temos aqui o ano cheio de 25 contra 24. Nas vendas de veículos leves no Brasil, um crescimento de 2,6%, chegando ali em 2,5 milhões de veículos. Na Argentina, um crescimento de 42,6%, com 586 mil unidades, quase atingindo 600 mil, um valor bem interessante para o mercado argentino, totalizando o Brasil mais a Argentina 3,14 milhões de veículos vendidos, um crescimento de 8,3%, então um ano bom com relação à venda de veículos leves, apesar dos ventos contra, ou seja, a taxa Selic em patamares elevados, mas nós tivemos aqui um bom ano, principalmente puxado pela Argentina. Em pesados, no Brasil, uma queda de 6,7%, na Argentina também um crescimento aqui de 43,4%, então a parte da economia argentina contribuiu tanto para veículos leves quanto pesados, então foi um ano muito bom aqui para o segmento automotivo, e totalizando o ano com uma queda de Brasil mais Argentina de 2,2% em veículos pesados. Passando para a produção de veículos leves, no Brasil um crescimento de 4,5%, atingindo quase 2,5 milhões de veículos produzidos. Na Argentina, uma queda de 3%, com 491 mil unidades.
Brasil mais Argentina, 2,98 milhões de veículos, um crescimento de 3,2%. Vocês podem observar que o valor absoluto da produção de 2,98 ele é inferior à venda de 3,14 milhões, muito principalmente aqui pelo aumento da importação de veículos. Então nós temos as montadoras chinesas ganhando participação no mercado, e a instalação das fábricas ou a localização desses veículos, ela vai num ritmo um pouco mais lento do que a venda. Então, a gente tem uma tendência de localização da BYD, não só da BYD, mas também das demais montadoras chinesas. Porém, nesse ano de 2025, nós tivemos aqui um gap entre produção e vendas no mercado de leves. Na parte de pesados, o Brasil com uma queda de 9,9%, principalmente no segundo semestre. O último trimestre foi bem desafiador, ou seja, uma queda bem relevante. Na Argentina, um crescimento da produção de 2,4%, Brasil mais Argentina terminando o ano com 9,3%, inclusive gerando aí o programa Move Brasil para auxiliar, ou seja, para incentivar esse segmento e alavancar a produção de veículos pesados. Falando da produção de Europa e América do Norte, o principal destino das exportações da companhia, no segmento de veículos leves na Europa, uma queda de 1,5% e na América do Norte uma queda de 1,3%. Os dois mercados somados, queda de 1,4%, com 32 milhões de veículos leves vendidos. No segmento de pesados, uma queda de 6% no mercado europeu e uma queda de 25,9% na América do Norte, totalizando aqui 16,5%. Na América do Norte, incertezas econômicas, tarifas elevadas, além de estoques, e também uma incerteza regulatória com relação ao EPA 2027, potencial revisão das regras, então isso acabou segurando o mercado de pesados, que é um importante segmento aqui nosso também para a exportação da companhia, e totalizando ali, combinando os dois mercados, com a queda de 16,5%. Bom, nós já estamos aí no meio de março, então eu vou passar um pouquinho do que está o mercado agora, no ano de 2026, e também uma perspectiva para o ano cheio de 2026. Na venda de veículos leves, Brasil mais Argentina, no bimestre, teve uma queda de 1%, sendo que o Brasil cresceu 2% e a Argentina caiu 11%. Então a Argentina perdeu um pouco de força nesse começo do ano. Então, no bimestre, uma queda de 1%, e a expectativa para finalizar o ano em veículos leves Brasil mais Argentina de 3% a 4%. Então, um crescimento. Na parte de veículos pesados, o bimestre, uma queda de 25%. Então, o MOVE, ele teve o efeito, mas ainda no bimestre, a gente tem ali uma inércia para poder isso acontecer nessa venda de veículos pesados. Então, no Brasil, uma queda de 30% e na Argentina 0%, ou seja, andando de lado, o que gerou essa queda de 25%. E a expectativa para o ano todo é um mercado ali entre 0 e -1%. Então, a gente está falando aqui de um mercado andando de lado no segmento de pesados. O Move Brasil está contribuindo, mesmo que ele não alavanque para ter um crescimento aqui significativo nas vendas, pelo menos a gente parou, ou seja, a gente está num patamar similar ao que foi a venda de 2025. A gente vai ter perspectiva de redução da taxa Selic, então esse é um fator que impacta fortemente nesse segmento. Então, tendo essa redução da taxa Selic, a tendência é que tenha uma melhora também nesse segmento. Na produção de veículos leves, no bimestre, temos uma queda de 12%, sendo 8% de queda no Brasil e 30% de queda na Argentina, e a perspectiva para o fechamento do ano de 2026 é um crescimento de 3% a 4%, então alinhado com o crescimento das vendas que eu citei acima de 3% a 4% também. Em veículos pesados, a produção no bimestre caiu 19%, sendo 21% no Brasil, e na Argentina um crescimento de 18%. A perspectiva do ano cheio aqui de 2026 no segmento de produção de veículos pesados é de 0% a 2%. Então a gente está falando aqui de um ligeiro crescimento na produção de veículos pesados. Passando para o mercado de exportação da companhia, Europa e América do Norte. No segmento de veículos leves, a Europa, a perspectiva é de 0%, ou seja, um mercado andando de lado. Na América do Norte, uma queda de 2%, sendo o total América do Norte e Europa no LV uma perspectiva de -1%.
Então, a gente está falando aqui de um mercado andando de lado em veículos leves, Europa e América do Norte. Em pesados, um crescimento esperado para a Europa de 7% e na América do Norte também de 7%. Então, uma retomada, pelo menos aqui no segmento de pesados, que é um segmento importante de exportação da companhia, a gente visualiza aqui uma parada na queda e um crescimento aí razoável de 7% nesse segmento. Próximo slide, por favor. Bom, discorrendo agora aqui para o desempenho das receitas líquidas. Então, a gente tem aqui 2025 contra 2024, equipamento original doméstico, um crescimento de 54%, atingindo 2,14 bilhões de reais. Tirando o efeito da aquisição, esse crescimento teria sido de 13,6%. Então, nós crescemos acima do mercado. Nós vimos ali o crescimento da produção de veículos que foi menor, né, do que esse índice, e nós tivemos um ganho de market share, principalmente na parte de pistões e filtros automotivos. No mercado de equipamento original exportação, uma queda de 0,7%, tirando aqui o efeito da aquisição, esse faturamento teria sido 0%. Então, ou seja, um faturamento similar 2025-2024. Nós tivemos aqui um ganho na parte de FX, então teve um efeito positivo de FX, porém, como vimos ali, principalmente o mercado de pesados, uma queda significativa, o que acabou limitando aqui o ganho da companhia com relação à receita. Nós tivemos algum ganho de market share, que ajudou a não ter uma queda no faturamento, porém ficamos aqui andando de lado 0-0 no mercado de exportação. No aftermarket doméstico, um crescimento de 5,7%. Quando eu desconto aqui, quando eu tiro o efeito das aquisições, esse crescimento teria sido de 1,9%. Lembrando que quando falamos aqui do aftermarket doméstico, isso engloba as nossas operações aqui em Limeira, no nosso centro de distribuição, e também em Garim, na Argentina. Então, ou seja, tanto o que eu vendo aqui no mercado brasileiro, quanto o que Garim, a nossa unidade lá na Argentina, vende no mercado argentino, ele está nessa linha de aftermarket doméstico. Então, esse número de 5,7% ou 1,9% quando eu desconto a aquisição, quando eu olho separado o Brasil e a Argentina, nós temos um crescimento significativo no Brasil e na Argentina uma queda de aproximadamente 20%. Então, o que acabou segurando um pouco esse desempenho do nosso aftermarket foi o mercado argentino. Conforme já citado nas apresentações anteriores, nós tivemos uma abertura desse mercado, então a MAHLE ela se beneficiou nos anos anteriores, quando o mercado estava um pouco mais fechado, e com essa abertura de mercado e uma maior importação de componentes, tivemos aqui um ajuste de preço no mercado, o que acabou fazendo refletindo, né, nesse faturamento do aftermarket da Argentina. Nós temos trabalhado, obviamente, para ganhar participação de mercado, ganhar volume, para conseguir fazer a recuperação, ou seja, ter uma contribuição positiva no desempenho desse aftermarket doméstico. No aftermarket exportação, um crescimento de 4,8%, tirando as aquisições, o crescimento teria sido de 2,8%. Então, o total do aftermarket, somando doméstico e exportação, crescimento de 5,5%, chegando aqui com 2,06 bilhões de reais, e sem as aquisições, o crescimento teria sido de 2,1%. Total da receita de 5,4 bilhões de reais, crescimento de 18,6%. Sem as aquisições, o crescimento teria sido de 4,7%. Destaque para o quarto trimestre ali. No total, nós tivemos um aumento da receita de 0,6%. Quando eu tiro o efeito das aquisições, a gente teria ali uma ligeira queda de 1% aproximadamente nesse faturamento. Como eu comentei, o mercado de pesados no equipamento original doméstico acabou tendo aqui uma queda nesse faturamento, o que contribuiu para essa redução aqui do trimestre. Com relação ao aumento de receita para o ano de 2026 e também anos futuros, a companhia tem trabalhado em novas linhas de produto, para a expansão de novas linhas. Então, o segmento de off-road, tanto para o equipamento original quanto para o segmento do aftermarket, nós temos trabalhado para aumentar a participação. Inclusive, esse ano nós estaremos na AgriShow, então na feira AgriShow, uma participação conjunta do equipamento original e da parte do aftermarket da companhia.
Também temos trabalhado para nomeação de novos projetos, ou seja, para aumentar o market share nas linhas tradicionais e também nas novas montadoras. Temos trabalhado para ter esse aumento do market share da companhia e o aftermarket desenvolvendo também novas linhas de produto. Então, a companhia tem trabalhado não só em aquisições, mas também como ganho aí orgânico de participação com novos segmentos, ou seja, aumento de participação em novos segmentos, nomeação de novos projetos e desenvolvimento de novas linhas de produtos no aftermarket para garantir o nosso aumento da receita para os anos futuros. Próximo slide, por favor. Bom, volto a palavra para o Cláudio. Estarei disponível ao final para perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Acho que tentando recapitular um pouco aí as calls aí do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2025, acredito que foi um ano com bastante surpresa para todo mundo, né? Surpresas positivas e surpresa negativa. Se eu puder dar verbalizar algum destaque, na minha opinião, com relação às surpresas positivas, tem umas aquisições, tem um slide um pouco mais para frente, onde a gente explica com detalhe que é permitido explicar aqui, não é uma informação 100% pública, o sucesso das aquisições, mas também tivemos alguns sustos, né? Só recapitulando para vocês, a gente teve uma readequação de preços do aftermarket na Argentina em função da abertura do mercado. A gente também teve um desalinhamento entre a flutuação de câmbio, a variação cambial na Argentina e a inflação, onde a planta de Rafaela, as exportações seguem firmes em moeda forte, mas a inflação, na verdade, aumentou de maneira desproporcional o custo. Mas, recapitulando um pouco o ano, eu acredito que o maior susto, pelo menos no momento que originou, foram as tarifas americanas. O Daniel abordou que, na totalidade, quase totalidade dos clientes já temos aí negociado. A gente sempre deu uma abordagem para as tarifas americanas, não como um efeito temporário ou individualizado da Mali Metal Leve, mas a nossa preocupação como empresa sempre foi um potencial impacto macro, que felizmente não ocorreu. E recapitulando, eu acredito que no Q3 a gente comentou um pouco a inclusão dos produtos da Mali Metal Leve numa cláusula especial dentro da lei de tarifas americanas, onde já tinha um tratamento diferenciado, já deu um pouco de ar fresco aí no decorrer do terceiro trimestre, e aí no quarto trimestre deu uma normalizada e agora culminou que em fevereiro, como o Daniel comentou, foi julgado inconstitucional. Ainda assim, o governo americano impôs 10% adicional. De forma geral, somando e recapitulando todo o ano, de todos os problemas que nós tivemos ali, a readequação de preço do aftermarket na Argentina é uma realidade, é uma nova realidade. A gente tem que tentar relembrar tudo isso da Argentina como uma fase onde a Mali tinha um domínio maior do mercado e agora a gente está se adequando a preços praticados por outros players, nada anormal. Também recapitulando o que a gente já disse em alguns trimestres aí passado, o que acontece no aftermarket da Argentina é uma readequação para preços do mercado e preços similares no aftermarket argentino, o que a gente pratica aqui no Brasil ou até mesmo ali no Chile. A planta de garimpo, por algum momento, vai continuar ainda sofrendo um pouco do impacto. Olhando de forma operacional para a planta de garim, fizeram a lição de casa, houve toda uma readequação operacional. E tivemos também, talvez vocês se recordem, logo ali no segundo trimestre, o desalinhamento dos pedidos em função da demanda de OE para o aftermarket de Limeira, e onde a gente aumentou o volume de importados chinês, e esse sim foi readequado, entrou na normalidade, mas o impacto desses 3 comentários que eu fiz, eles seguem, né, impactando o ano. De forma geral, você comparando aqui as pontas, as pontas externas dessa tabela, é o relatório financeiro que todos vocês tiveram acesso aí. A nossa intenção, e muito provavelmente para o próximo trimestre, esse slide deixa de ser necessário, foi para dar um pouco mais de transparência com relação ao efeito da hiperinflação. Tínhamos aí uma hiperinflação muito, muito grande em 2024, diminuiu um pouco em 2025, que aqui vocês têm o resultado no ano sendo impactado em 54 no EBITDA
em 54 milhões de reais. Este ano, em 2024, desculpe, em 2025, bem menor, 19 milhões. Até agora, pelo que nós temos acompanhado, a inflação segue em 2026 em níveis aí comparáveis aos de 2025. Muito provavelmente não vai ser algo anormal que a gente tenha que explorar, a ver como evolui politicamente e macroeconomicamente a Argentina de forma geral. Mas assim, a minha mensagem de forma geral aqui foi: dos impactos que nós tivemos no resultado do exercício, não há nada, no meu entendimento, que foi uma surpresa que a gente já não tenha detectado ou reportado pelos senhores aí no decorrer do ano de 2025. E, de forma geral, se a gente excluir o efeito do IAS, que seriam as duas colunas centrais, tanto de 24 quanto de 2025, são resultados extremamente comparáveis. A gente tem ali uma margem bruta caindo de 30,8% para 28%. Aí uma grande parte disso a gente explica em função dos problemas que eu comentei com os senhores em Limeira e em Rafaela, e também de forma que aqui não fica tão visível, eu acredito que no próximo slide ficará um pouco mais visível, o impacto do IR Contribuição Social em função do JCP que foi pago no último trimestre e no resultado do ano, que a gente agora vai pagar em maio. O que chama bastante atenção, e a gente dá um pouco de transparência alguns slides para frente, são as aquisições. As aquisições, sem tentar aí antecipar o que eu vou falar em alguns slides daqui, na minha perspectiva, foram todas de muito sucesso, até a participação minoritária na empresa do sul do Brasil, de ar-condicionado de teto. A Arco também apresentou um resultado muito melhor, não interferindo ainda no nosso profit and loss, segue ainda como investimento, que a gente fez um call option, mas ainda não somos controladores da empresa. Mesmo com as aquisições de compressores incluídas no resultado, temos aí um desvio em percentual das vendas apenas de 1,5%, 1,6% na margem bruta e no EBITDA. Olhando para a linha de SG&A, a gente teve aqui uma grande parte aí já comentado em função de aftermarket. O fretes impactando de alguma maneira e um aumento de despesas de pesquisa e desenvolvimento. Lembrando que em algumas linhas a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe e de repente ler os relatórios da administração também, as tabelas auxiliares que nós temos. Quando a gente fala um aumento em PID, na verdade não é um aumento puro e simples de custo, esse aumento está atrelado a uma receita. Se os senhores aí se recordam, foram as transferências que a gente fez para o Centro de Tecnologia em Jundiaí, do desenvolvimento ou testes de filtros da América do Norte para cá, e depois no decorrer de 25 compressores mecânicos, que eu acredito que para o próximo trimestre a gente já traga alguma informação mais relevante com relação a esse projeto. Mas foi um ano de bastante sucesso. Outro item também que impactou de maneira positiva o resultado de 2025, que a princípio nós sinalizamos como uma notícia ruim ou um ponto de atenção, foi o problema de garantia que nós tivemos com a BMW Motors norte-americana, onde a princípio em 2024 nós provisionamos ali 5 milhões de euros de garantia. Tivemos alguns pagamentos realizados no decorrer de 2025, mas a principal movimentação da garantia foram reversões, né? Então, na verdade, a MAHLE e a BMW entraram em detalhes aí de análise técnica de problema de fato qualidade, onde a MAHLE, em grande parte, foi eliminada como causadora dos problemas. Hoje, a garantia da BMW Motors, a gente tem um saldo de aproximadamente 1,6 milhões de euros, comparado com 5 milhões que, a princípio, nós constituímos, e fizemos uma reversão de 36 milhões no Q4 25. Tivemos alguns outros ajustes também de provisão, que impactaram de maneira positiva o nosso resultado. Não foram ajustes aí simbólicos, todos bastante consistentes e adequados às normas contábeis, mas simplesmente algum risco que nós tínhamos sinalizado como uma probabilidade aí de 50% de ocorrer, estão ocorrendo numa velocidade menor ou até não ocorrerão.
Se tiver alguma pergunta com relação ao resultado do exercício, a gente pode voltar. Acho que a gente pode olhar agora um pouquinho para o trimestre. Olhando para o trimestre, a linha que mais chama a atenção é a linha de imposto de renda. De novo, eu me repetindo aqui, é o impacto do JCP no último Q, onde leva o número de 61 milhões para 19 milhões as duas colunas centrais, sem o IAS 29. Em todo o restante, está tudo bastante alinhado. E olhando isoladamente para o último trimestre, um ponto que é bastante positivo, tanto com o IAS ou excluindo os efeitos do IAS 29, temos aí uma margem bruta com aumento de 3 pontos percentuais, de 26% contra 23% o ano passado. E uma margem EBITDA aí de 17 contra 14, só em qualquer uma das duas linhas, na verdade, um aumento no resultado de 3 pontos percentuais. Tá com um pequeno delay aqui para mim, desculpe. Falando um pouquinho das aquisições, na mesma lógica que nós adotamos nos trimestres anteriores, aqui é um sumário das aquisições que nós fizemos de parte relacionada. Recapitulando, foi um projeto que nós batizamos lá no passado como um projeto Athena, que envolvia tanto a produção e comercialização de compressores aqui no Brasil, a planta de Jaguariúna. Eu acredito que alguns de vocês tiveram a oportunidade de visitar a planta em algum momento, e a aquisição do aftermarket Thermal Indústria, que nós também fizemos. Então, aqui o valuation é público, né? Se vocês olharem as informações que nós colocamos à disposição no site de RI há um ano e meio aproximadamente aí atrás, o valuation, na verdade, a receita, a gente vem performando bem acima. Tivemos aí um aumento na receita do que nós prevíamos de quase 10%. Então, é um retorno bastante positivo, né? Não é aí está um pouco do embasamento do porquê foi uma aquisição de sucesso. Também considerando o valuation como ponto inicial de comparação e o EBITDA, você percebe que basicamente a gente aumentou de maneira bastante expressiva. Então, para um aumento no faturamento contra o valuation no ano de 2025 de 10%, tivemos um impacto no EBIT aqui de 3 pontos percentuais. Então, foi também um impacto no resultado muito positivo, que gerou caixa também. A gente vai ver um pouco mais para frente, o caixa também sendo impactado pela operação de compressores, onde até o endividamento que nós prevemos a início para pagar a operação, não foi necessário aumentar o endividamento na mesma proporção, exato pela geração de caixa, tanto da Mali Metal Leve como da compressores em si. E o ROIC também performando extremamente bem. No rodapé, está um pouco pequeno, mas tem apenas um destaque. Fizemos o call option, o primeiro call option, né, de 2 call options possíveis na Arco. Iniciamos aí a aquisição da Arco com uma participação de 33,3%. E em outubro do ano passado, aumentamos a nossa participação para 49,9%. Ainda não somos os controladores da empresa. O resultado da Arco ainda não faz parte do nosso profit and loss, e isso vocês vão ver dentro dos ativos ali na linha de investimento. Mas eu acredito que tem um segundo call option a ser discutido com a administração e o conselho da empresa em direção ao segundo semestre desse ano. Mas no contrato de aquisição, que também é público para vocês, temos aí a opção de um segundo call option começando agora em outubro deste ano, com uma validade de até 7 anos, onde a Mali Metal Leve pode optar a qualquer momento subir a participação de 49% para 70%, 75% e ainda até 100% da empresa, mas a discutir ainda. Com relação à gestão financeira da empresa, os gráficos, eu vou pular diretamente para os gráficos de coluna abaixo. Alguns deles chamam atenção de maneira positiva ou negativa, a gente pode explorar com um pouquinho mais de detalhe. Eu vou começar da direita para a esquerda. A alavancagem sobe de 24 para 2025, de 0,66 para 0,96. É um aumento bastante considerável. A explicação do aumento da alavancagem, na verdade, se dá pelas 3 colunas anteriores aí. Mas um ponto de atenção aqui dentro de 2025
teve basicamente a maior parte ou todo o endividamento das aquisições do projeto Athena. Se vocês verificam o valuation do projeto Athena, a alavancagem que nós prevemos na MAHLE Metal Leve após o endividamento em função das aquisições teria algo em torno de 1,1, 1,10. Então, a gente, na verdade, está 0,14 abaixo do que nós prevemos após a aquisição. Então, houve sim um aumento do endividamento, não foi na projeção ou na proporção que nós prevemos a princípio. Olhando, indo ainda da direita para a esquerda, os financiamentos a longo prazo se mantêm basicamente lineares. Temos aí uma redução de 80 milhões de reais, que não se compensa, na verdade, no aumento do endividamento de curto prazo. É um pouco isso, é tratamento contábil, né? Aumentamos os endividamentos ali no decorrer do segundo semestre, e houve uma alteração de curto para longo prazo, ou de longo para curto prazo, do primeiro semestre para o segundo semestre. Eu acredito que o número mais importante aí é a somatória dos dois, somando os 947 de longo prazo com os 90 milhões de curto prazo do ano anterior. A gente está falando basicamente de 1,1 bilhão e 30 milhões aí ao redor. Eu indo para o fechamento de 2025, a gente já está falando de patamares aí basicamente de 1,6 bilhões de reais. Aqui eu preciso de novo chamar a atenção para a nossa memória. Eu acredito que todos se recordem aí do follow-on e do pagamento de superdividendos, como foi tratado ali em 2023, da MAHLE Metal Leve. Então, a MAHLE Metal Leve em 2023 decidiu, junto do Conselho de Administração e aprovado pelos acionistas, reverter todas as reservas que nós tínhamos naquele momento e distribuir na forma de dividendos aos acionistas. A empresa, obviamente, não tinha caixa para fazer frente a tudo isso e ali nos endividamos. Foi um endividamento um pouco fora da curva. Esse endividamento de 2023 se dá a maior parte agora, o pagamento, basicamente 50% no decorrer de 2026 e os outros 50% no decorrer de 2027. Na verdade, os primeiros pagamentos já estão ocorrendo agora, no mês de março. Já iniciamos. Então, esse aumento, na verdade, do endividamento, a tendência é que ele vá se readequando no decorrer de 2026 a algo um pouco mais perto da realidade, também a ver, dependendo de como vá a operação da empresa. Um ponto positivo, que seria a última coluna da esquerda, o caixa. Então, não foi só um aumento de endividamento, a gente também teve um aumento bastante expressivo de caixa. Fechamos ali em 2024 com 382 milhões e fechamos em 2025 com 658. Eu acredito que aqui o importante é falar de valores líquidos aí, valores líquidos de 2026, estamos aí falando de um endividamento ao redor de 955, seria o caixa menos as duas linhas de endividamento, contra um endividamento previsto na aquisição de compressores do projeto Athena de 1 bi 150. Então, aqui, na verdade, estamos aí 200 milhões de reais abaixo do que prevíamos. Despesa financeira talvez também chame a atenção de o resultado financeiro líquido de alguns de vocês. Tivemos aqui uma redução bastante acentuada. A redução, ela se dá também nos juros líquidos, na primeira linha, e na variação cambial. O endividamento que eu comentava agora há pouco, do follow-on, do pagamento de dividendos lá de 2023, foi um endividamento com lastro em exportações em euro. Na verdade, temos a incidência de juros aí negociados em 2023, mas a maior parte, o que nos afeta não é caixa, é variação cambial, que é o que a gente vê aqui nessa tabela. E basicamente os pagamentos que ocorrem agora de março adiante, eles vão ocorrer na proporção que a gente receba as exportações, onde ali de fato a gente tem um efeito basicamente neteado, né? Eu recebendo as minhas exportações e pagando o meu endividamento na proporção no decorrer desses 24 meses. Falando um pouco de fluxo de caixa, aqui agora a gente sai da visão contabilidade e vai para a visão banco. Como nós fechamos o caixa em 2024, 382, que a gente viu no slide anterior, e agora em 2025, 615, tivemos aqui uma movimentação de capital de giro bastante expressivo, 594, quase 600 milhões de reais. Aqui uma grande parte dele se dá em função das próprias aquisições,
Tivemos algum efeito de amortização de principal e juros, como eu comentei no slide anterior, a maior parte dele foi contábil, não foi caixa. Então, guardada aí as devidas proporções, são valores até um pouco irrelevantes aqui no gráfico. Uma geração de caixa extremamente positiva, eu acredito que esse slide nós incluímos em algum momento, onde o volume de más notícias ou potenciais más notícias, como tarifa americana, assustava mais do que, por felicidade, foi o ocorrido, e mostrar para todos vocês que, independente das intempéries aí macroeconômicas, continuava sendo uma empresa operacionalmente bastante efetiva. Eu acredito que aqui esse slide continua dando a transparência em geração de caixa de quase R$ 1 bilhão. Tivemos ali o desembolso de dividendos de JCP no decorrer de 2025, impostos também saída de caixa, não contábil, e investimento CAPEX. Eu acredito que os senhores viram, essa informação também foi pública ali na reunião do Conselho de março e aprovado na AGO de abril de 2025, um CAPEX aprovado de R$ 180 milhões. Para o CAPEX aprovado de R$ 180 milhões, tivemos ali uma depreciação ao redor de 120 milhões de reais. Nas demonstrações financeiras vocês conseguem ver isso, não aqui nesse slide com todo esse detalhe. E o investimento saída de caixa, que ocorre em um momento distinto ao reconhecimento contábil, de R$ 150 milhões. O desembolso em função das aquisições, 510 milhões. As aquisições em si foram realizadas aí num volume de aproximado 800 milhões de reais, sendo impactando o nosso caixa em 2025 em 510. Uma grande parte paga também pelo caixa gerado pela MAHLE Metal Leve e pela própria Compressores, que veio para dentro da MAHLE Metal Leve. E aí tivemos mais um pouco de variação cambial, um pouco menos expressiva, e leasing, fechando o ano em 615. Eu acredito que aqui eu encerro. Eu devolvo aqui ao Rodrigo, moderador, para abrir para Q&A, e o Daniel e eu seguimos aí à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Jonathan Contras, do JP Morgan. Por favor, Jonathan, pode prosseguir. Bom dia, obrigado. Cláudio, Daniel, obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas do meu lado. A primeira é sobre as tarifas, né, que vocês mencionaram na abertura, né? Vocês já chegaram a um acordo com a grande maioria dos clientes, né, acerca de compensações, das tarifas pagas, mas queria explorar um pouco mais isso, né? Qual é essa compensação exatamente, né? Porque na teoria, no desembaraço, quem pagou foram os próprios clientes, né? Vocês absorveram isso na época, reduzindo o preço. Enfim, queria entender melhor essa compensação, se pode trazer algum vento a favor nos próximos trimestres, e também qual a tarifa, né, que os produtos da Malha estão enfrentando agora, né? Lembro que no Q3 vocês mencionaram aquele de 14% a 18%, mas dada a decisão agora da Suprema Corte, imagino que isso tenha diminuído. E a segunda pergunta é sobre o benefício do MOVER, né? Quanto que ainda tem para passar no resultado nesse ano de 2026? E se teve algum impacto no imposto, que teve grande parte diferida no TRI, né? Eu sei que o Claudio mencionou agora há pouco o efeito JCP, mas não sei se o diferido também se deu por algum outro fator, né? Imagina reversão de provisão, algum outro crédito. Obrigado, pessoal. Bom, eu tirei o mudo do meu microfone mais rápido que o Daniel. Eu acredito que qualquer um de nós dois podemos responder aí. Indo para a primeira parte, com relação às tarifas, as tarifas ali que você comentou, entre 14% e 16%. Hoje a gente tem uma tarifa aí ao redor, um impacto médio da tarifa de 12%. Você está certo, né? O impacto da tarifa, em uma grande parte, ela se dá pelo cliente. Tem alguns Incoterms onde nós exportamos e, na verdade, o impacto da tarifa, a princípio, está dentro da MAHLE Metal Leve, e ali isso move depois para a área comercial, para negociação junto ao cliente. E esse foi o comentário que o Daniel, a princípio, fez, que é um delay. Quase na totalidade, eu acredito que se falta negociar, são 5% do faturamento dos clientes americanos.
a negociar ainda, então quase na totalidade já negociado e acordado. Só que alguns clientes eles pagam contra a apresentação de evidências, né, então os documentos de embaraço consolidam um trimestre de informação e ele paga no trimestre seguinte. Então, basicamente, o efeito no resultado que tinha, nós já vemos aí nos números, e o efeito no caixa tem ainda um remanescente a receber de 2025. Quer complementar alguma coisa, Daniel? Eu acho que é isso, Cláudio. O efeito é limitado, como você falou, depende do Incoterm. Então, o que o cliente faz, o recolhimento, isso já é automático. Agora, o que a Mali recolhe o imposto, tem esse delay no timing aí para poder fazer a comprovação e ter o recebimento. Então, atualmente, com esse 12% que o Cláudio comentou, fica mais favorável, ou seja, a definição de projetos, porque 50% realmente seria algo que um fator limitador para definição da região aqui para exportação. Então a gente vê esse cenário mais favorável, inclusive destravando alguns projetos que o ano passado não foram nomeados e que esse ano alguns já foram nomeados e temos aí a perspectiva de novas nomeações aí ao longo do ano para projetos de exportação. A segunda pergunta, Jonathan, é do MOVE ou do Mover? Não ficou muito claro para mim, você falou do programa do governo MOVE, de pesados ou do Mover? Do MOVE. Benefício. Do MOVE, desculpa. Do MOVE. O MOVE é o benefício para quem faz a aquisição, né, dos veículos pesados. Então foram 10 bilhões de reais que tem nesse programa, 5 bilhões já foram aí, conforme anúncio de reportagem, já utilizado nesse programa, então ele vai até maio. Então a gente entende que o programa ele cumpriu com o objetivo, então ele está ajudando para fazer essa venda dos veículos pesados. Como eu comentei, a expectativa do ano todo não é ter um crescimento significativo, mas pelo menos a gente conseguiu estancar a queda, e com essa projeção de redução da Selic, a ver, né, porque agora temos aí a guerra do Irã, então isso também pode atrasar um pouco essa velocidade de queda da Selic, mas a gente entende que nós teremos aí um segundo semestre mais favorável. E lembrando, né, a gente teve um primeiro semestre muito forte na produção de pesados no ano passado, e aí no segundo semestre, principalmente no quarto trimestre. Então, a nossa base de comparação esse ano, para veículos pesados na produção de veículos, ela vai ser forte, então muito provavelmente a gente vai ficar aí o primeiro semestre vendo valores negativos na produção de pesados, porém, a hora que virar o ano, o segundo semestre, a gente vê inverter essa curva, e aí finalizando o ano aí com andando de lado aí esse volume. E o que também esperamos é que tenha algum programa definitivo, né? Ou seja, algo que não seja provisório, mas que seja avaliado, a ver, né, se o governo vai ter dinheiro, disponibilidade de recursos, mas a gente entende que existe sim aí, com essa Selic tão elevada, a necessidade de algum incentivo para poder fazer esse investimento, né, ou seja, as companhias fazerem a renovação de frota. Segmento de pesados, a gente sabe que ele sempre não são variações pequenas, né, a gente tem sempre ali quedas significativas e também voltas, né, então a gente entende que em determinado momento os frotistas eles vão fazer essa renovação de frota, esse é um ano de eleição, então a se definir aí a eleição, a gente também acredita que destrave alguns investimentos para agitar esse mercado, tá? Que é bem relevante para a empresa. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, as duas aí, o Cláudio e eu aí na segunda do MOVE. Não, foi ótimo. E agora do Mover, né? Você tem algo a mais para passar no resultado de 2026? Do Mover, Cláudio? Você... Passar um resultado de 2026, desculpa, eu não entendi a tua pergunta. O Mover, eu acho que, bom, deixa eu contribuir aqui, nós tivemos um valor, né, que foi a empresa beneficiada dentro do programa Mover para investimentos em projetos, então esses recursos foram utilizados para auxiliar na viabilização de projetos, então às vezes a gente tem aqui ferramental ou mesmo teste de motor, então a empresa ela se habilitou para poder receber esses recursos do Mover no ano de 2025 e obteve sucesso nesse valor. Para o ano de 2026, esse programa ele continua, então a empresa novamente ela se habilitou, ou seja, a Mali passou toda uma relação de projetos para poder ter esse benefício do Mover, porém ainda não está definido, tá, Jonathan? Então a gente tem uma expectativa sim
de ter algum benefício do programa Mover durante o ano de 2026, mas no momento a gente ainda não tem maiores detalhes para compartilhar, tá? Mas a Mali, ela se candidatou ali logo no primeiro dia, ou seja, quando abriu o sistema do governo para poder passar a relação dos projetos, então nós fizemos isso e estamos aí na expectativa do desenrolar para ver como que vai ser essa definição e qual montante vai ser destinado para cada empresa que se habilitou. Não, perfeito, obrigado. A pergunta era isso mesmo, porque como você ajusta um EBITDA por esses 5 milhões, eu queria entender se era razoável anualizar esse nível para chegar no EBITDA de 2026. Mas perfeito, obrigado pessoal, bom dia. Beleza. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria só fazer um follow-up nessa discussão sobre pesados no Brasil. Daniel comentou bastante sobre a dinâmica de mercado, mas eu só queria entender um pouquinho melhor como vocês estão vendo a dinâmica de estoque hoje no setor, considerando que ali no final do ano a gente teve uma queda relevante na produção aqui de pesados no Brasil. Se poderia fazer sentido agora o setor passar por uma recomposição de estoque e aí a gente ter o movimento contrário, né? Uma produção acelerando um pouco ali, além das vendas, inclusive talvez ali com o programa, o Move Brasil começando a acelerar, talvez a partir de fevereiro, março. Obrigado. Bom, Gabriel, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Como citado, você comentou, né? O quarto trimestre a produção foi bem baixa, dezembro foi um número bem baixo comparado aí com o decorrer do ano. Nós já temos uma movimentação, ou seja, a gente vê essa recuperação, então as montadoras de pesado, tanto no faturamento, que acaba tendo um atraso, né, com relação à venda do caminhão para a efetivação da aquisição dos produtos da Mali e até mesmo da fabricação dos caminhões. Então a gente já nota uma recuperação nessa receita, porém, a gente não visualiza para o fechamento do ano um crescimento significativo na produção. Então, vai sim ter uma recomposição, vamos falar assim, de estoque, mas o segmento de pesados, normalmente ele trabalha com estoque menor. Algumas montadoras, elas fabricam o que é vendido, né? Então, trabalha até sem estoque, fazendo a fabricação dos caminhões que são vendidos. A gente entende que o programa foi positivo, nós conseguimos observar isso tanto na receita que já passou e também com as receitas futuras. As montadoras, elas colocam os ideais com as projeções, né, do que elas vão estar adquirindo ao longo do mês, principalmente ali uma carteira mais firme nos próximos 3 meses. Então a gente vê o movimento dessa recuperação ou dessa parada aí de queda que estava no mercado. Então, mas não necessariamente a gente visualiza um crescimento significativo na produção para o ano todo. Tá certo, obrigado, Daniel. Ok. Bom, o Luiz aqui, que trabalha conosco em relações com investidores, está comentando que no chat tem ainda, eu acredito, 2 perguntas que nós responderemos aí após a call, diretamente a quem questionou. A resposta vai ser agora, pode ser agora, se eu puder ler, eu posso responder Então a pergunta do Renan. vai lá. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Renan. Ele coloca aqui: bom dia. Qual a estratégia da empresa para continuar diversificando as receitas, tendo em vista um futuro com cada vez mais carros híbridos e elétricos puros? A empresa pretende fazer isso mais pela criação de novos produtos ou por meio de aquisições? Obrigado. Bom, Renan, conforme comentado, você está colocando aqui, sinalizando uma tendência nos veículos leves. Então, bem observado, a gente tem sim um aumento na eletrificação dos veículos. Lembrando que os veículos híbridos, ele tem uma redundância do motor. Então, o veículo híbrido, na verdade, são 3 tipos de veículos híbridos. A gente tem uma hibridização leve, a gente tem que a gente chama de full hybrid, e também nós temos o plug-in hybrid. Então, essa primeira hibridização leve, a gente está falando de um auxílio do motor a combustão. Então, acaba você tendo ali um componente diferente que vai auxiliar esse motor a combustão.
porém, os demais produtos da companhia, eles são utilizados nesse motor, né, nesse veículo, nesse motor. Então, na hibridização leve, sem grandes impactos para a empresa, a gente tem algumas adaptações, por exemplo, nas bronzinas. Então, você pode necessitar ali de um material mais específico para poder trabalhar com esse componente, mas a companhia tem isso, já vende isso. Nos demais híbridos, tanto no full hybrid como no plug-in, nós temos uma redundância, então nós temos o motor elétrico e também o motor a combustão. Então, todos os componentes da companhia para motores a combustão estarão presentes ali nos veículos híbridos. E nós vemos essa tecnologia híbrida como ela acima até do que os carros elétricos. Obviamente, por questão de infraestrutura, então, se você tem um veículo elétrico, você acaba tendo restrições, por exemplo, para viagens de longa distância. Então, se a gente olhar o cenário que a empresa tem para 2030, 2035, a maior participação ainda vai ser do motor a combustão puro, isso com essa hibridização leve, e aí na segunda posição esse híbrido, tanto o plug-in quanto o full hybrid, que nós chamamos, e aí, ou seja, o veículo BEV também participando, e a gente tem, junto com esse BEV, as montadoras chinesas tendo aí uma participação maior. Nós já participamos desse mercado, então os veículos híbridos nós fornecemos produtos, então a companhia tem, como eu falei, essa redundância de produtos, né, no motor a combustão. A MAHLE Metal Leve, ela faz parte do grupo MAHLE, então nós estamos inseridos numa empresa global, e obviamente lá fora essa hibridização, tanto essa eletrificação, ela já está mais avançada, principalmente na Europa, então a companhia globalmente ela dispõe de produtos para aplicações em veículos elétricos puro. Então a empresa ela vai estar aqui na região também participando, ou seja, tendo essa disponibilidade de componentes para serem utilizados, produzidos aqui no mercado brasileiro. Obviamente demanda volume, então nós temos que ter uma viabilização do investimento. Então a partir do momento que esse mercado aumenta, começa a fazer mais sentido a companhia fazer o investimento para poder ter o payback desse investimento. Inicialmente, talvez seja algo que seja importado, mas como eu falei, a maior participação ainda será dos híbridos leves, que tem o motor a combustão, e dos híbridos plug-in e híbridos. Além disso, a empresa tem trabalhado em outros segmentos, no segmento de off-road, tanto no aftermarket quanto no equipamento original, para obviamente ter essa resiliência, ou seja, ter uma participação nesse segmento que é menos dependente aí dessa eletrificação, terá uma penetração menor dos veículos puramente elétricos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas isso você cita aqui também aquisições, né, de empresas também, ou seja, a companhia ela também avalia, então isso faz parte. Nós fizemos recentemente a aquisição do projeto Athena, conforme citado pelo Cláudio. Então isso está no radar, tanto aquisições, desenvolvimento de novos produtos, utilização dessa tecnologia global que a MAHLE possui aqui na região, e trabalhando nesses veículos eletrificados. A gente vê isso como uma tendência e a empresa está se preparando para fazer parte dessa nova dinâmica do mercado, assim também como as montadoras chinesas. Como eu falei, a produção das montadoras chinesas vai demorar um pouco mais para poder se consolidar aqui na região, mas a companhia já fornece para essas montadoras na China. Então a MAHLE tem unidades na China, e lá na China, a MAHLE já fornece tanto componentes de motores, também componentes para veículos elétricos, para as montadoras chinesas. Então, nós já tivemos aqui visitas dessas montadoras, tanto no nosso Tech Center aqui em Jundiaí, como nas nossas instalações Fabris. Então, a tendência e até mesmo o requerimento do governo vai ser uma localização dos componentes. E nesse momento, a empresa está preparada para atender, tanto para auxiliar essas montadoras no desenvolvimento, com a nossa expertise aqui do nosso Tech Center, assim para fornecimento dos componentes. Caso tenha ficado alguma dúvida, Renan, você pode também, posteriormente, acessar o Luiz aqui de relação com investidores para a gente complementar. Bom, Rodrigo, tem uma outra pergunta no chat agora move um pouco mais do Felipe, se eu puder ler aqui e até para tentar entender um pouquinho qual foi a pergunta. Obrigado pelos parabéns do resultado. O resultado de fato foi bastante interessante. Athena, sim, as aquisições foram quitadas, então até o call option que eu comentei
da Arca, aumentando a participação para 49,99 também, já foi paga, né, ficando agora os 50,1% aí remanescentes a discutir no futuro em função do conselho e dos acionistas. Com relação à distribuição do resultado de 2025, Felipe, eu não sei se a tua pergunta vai olhando um pouco por retrovisor com relação à distribuição do resultado de 2025. Eu acredito que essa informação logo mais se torna pública e está sujeita à aprovação na AGO no final de abril. Recapitulando um pouco e olhando agora para este ano de 2025 e um pouco do futuro, sem dar nenhuma diretriz, é necessário recordar que em 2020 e 2025 os acionistas aprovaram a recomposição de reservas da empresa que eu comentei que durante o follow-on e o pagamento de dividendos em 2023 foi basicamente zerado. Então fizemos ali um primeiro aporte ou retenção de dividendos para reservas no decorrer de 2020 e 2025. Aqui é necessário esperar um pouquinho pela AGO no final de abril para ver o resultado de 2025, a forma que será alocada. Com relação, se a tua pergunta agora não é olhando para 2025, mas olhando a potenciais aí geração de caixa e resultado para os anos a seguir, acho que o Daniel explorou bastante, né, a maneira que organicamente a gente poderia crescer, ou seria aumento de portfólio, entrando em outros segmentos, mas a gente continua assim aberto e prospectando o mercado a potenciais aquisições. Nada ainda no radar, mas a Mali Beto Leve segue aberta a potenciais aquisições, sim, a discutir. Nada que eu possa dividir agora ou nada relevante que precise ser comentado. Felipe, eu não sei, se eu te respondo, se eu não te respondo, por favor, coloque no chat. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cláudio Braga para que faça as considerações finais da companhia. Bom, já tirou o slide da tela? Já? Mas tudo bem. No final da apresentação tem um QR ali e o e-mail de relação com investidores. A gente continua à disposição de todos vocês aí, em caso de eventuais perguntas aí que não foram feitas, mas possam surgir. Queria agradecer pela participação de todos, e sigo ansioso aí para a próxima chamada, onde a gente irá discutir o resultado do primeiro trimestre. Eu acredito que todos nós aí estamos bastante ansiosos para ver como tudo isso aí se desenvolve no decorrer deste ano. Vejo tudo isso com um olhar muito positivo aí. Obrigado a todos pela participação, Rodrigo, aí pela coordenação e eu coloco no mudo, Rodrigo. Passo a palavra para você. Obrigado. A videoconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.